eu sou a Kelly. Oi, eu sou o Beto. O tema de hoje, o primeiro do canal, é diálogo. Diálogo. Coisa que nós somos especialistas? Em nada. Em nada. Continuamos especialistas em nada. Então, a gente achou legal, a primeira coisa a falar é justamente sobre o diálogo, que a gente falou, né, já na apresentação, como é importante pra nós. E meu marido fala, hein, gente? Olha, eu vou te contar. Fala pra caraca. Mas eu gosto, é muito bom. Eu aprendi a falar mais com ele mesmo, porque eu era bem tímida. No começo eu praticamente não falava, ele falava por mim, por ele, por todos. E desde do vídeo anterior, eu falei, né? Desde o nosso namoro, a gente sempre conversou. Sempre. Sentava na escada, na casa da mãe dela, e a gente conversava. Claro, no começo do relacionamento, o diálogo é muito importante para que um possa conhecer o outro, né? Acho que a atração é algo que vem espontâneo. Você se atrai por alguém só de olhar, né? Ou você se atrai por alguém que você já conheceu e você conhece as características, mas é o diálogo que vai trazendo, né, para você, vai iluminando, né, vai trazendo claridade sobre aquela pessoa. E aí, com isso, você vai identificando se ali é alguém que você possa ter um relacionamento ou não. Então, a priori, o diálogo traz isso, né? Mas e o diálogo no decorrer do relacionamento, né? Esse é o mais importante. Então, eu me pergunto até hoje, né? É no diálogo que a gente conhece a pessoa? E o que eu tô fazendo ainda, 22 anos depois? Você tá sendo enganada, Pia. Gente, nem sempre funciona. Que fique claro, o diálogo nem sempre funciona. Não. Coitada de mim. Não, mas falando sério, é muito gostoso conversar. A gente tem até nossos momentos, assim, antes de trabalhar, por exemplo. Vamos tomar um cafezinho. O cafezinho é nosso amigo e a gente conversa. É nele que a gente... nesse momento, né, que a gente faz planos, que a gente fala do que já passou, fala que os sonhos, as coisas individuais um do outro, as coisas em conjunto. A gente tem uma filha, ela é muito tema das nossas conversas, muito. Verdade. Ter filho é bem difícil, né? Lógico que é maravilhoso, mas tem essa parte que é bem difícil, que tem que ter muita conversa. E a gente conversa muito com ela também, e a gente espera que ela consiga reproduzir isso. E a gente tava falando que a minha família, né, por exemplo, não fui criada numa família que tinha diálogo. Eu me pergunto às vezes por quê. Então muitas vezes a gente reproduz o que aprende. Talvez a minha mãe só, né, estivesse reproduzindo o que ela sabia da maneira dela. E agora sou eu que estou reproduzindo o que eu sei da minha maneira com a minha filha. E uma coisa que eu acho fundamental é conversar bastante com ela, com a Lívia. E traz muita coisa boa, no diálogo que a gente se entende, que a gente se desentende também. Porque às vezes um interpreta, né, diferente do outro, o que o outro quis dizer, aí gera os conflitos, mas é justamente conversando depois que a gente se entende também, né? E eu já passei muitas fases ruins, de mau humor, e aí eu simplesmente não queria conversar. Hoje não, hoje se eu não estou bem, eu já consigo falar, olha, então eu não tô bem, não dá pra conversar agora. E olha como é bom isso, que aí você não machuca o outro, você não agride o outro, e ainda você sabe dizer pro outro como você tá se sentindo ali naquele momento, e resolve muita coisa você realmente falando. E essa sacada do diálogo ela é legal porque o diálogo que vai permitir você ter liberdade para conversar com o outro. Então, por exemplo, por que hoje ela consegue chegar em mim e falar, oh, não tô bem, não quero conversar hoje, não tô legal. E isso evita muitos problemas. Porque de tanto diálogo, ela tem a confiança de falar e saber que eu vou compreender. Por causa do diálogo. Agora, se um casal, né, independente se seja um namoro, seja, né, já casados há muito tempo ou pouco tempo, mas, né, num relacionamento, se não tem muito diálogo, você não se abre pro outro. Você fica com medo de falar pro outro, né, da reação, de tudo. Porque com pouco diálogo é mais difícil você conhecer o outro, independente dos quantos anos vocês estejam juntos. E com diálogo,
né? A gente está 22 anos juntos, conversamos bastante, mesmo assim eu não a conheço 100%. E nem ela me conhece 100%. Eu acho que a gente nunca vai conhecer o outro 100%. Porque somos seres individuais. Por mais que estejamos juntos nesses 22 anos, nós somos seres individuais. Tivemos uma experiência individual anterior e mesmo depois de casado, temos a vida individual ainda no trabalho. Eu trabalho num lugar, ela em outro. Eu tenho amigos, ela tem outros, né? A gente vive, né, coisas individuais que nos trazem experiências individuais que talvez eu não compartilhe com ela. Eu vou andar de moto com meus amigos, sei lá, alguém caiu, aconteceu alguma coisinha, tipo, é indiferente ela saber ou não. Então, tem coisa que não compartilha. Então, com diálogo, né, já você nunca sabe 100% do outro. Sem diálogo, então, fica bem apertado o relacionamento, eu acho, assim. É difícil, é mais tenso. Até no nosso caso que temos filhas, né? Temos uma filha. O filho ele espelha muito, né? Principalmente no início dos anos, ele vai espelhar o que ele vê nos pais. Se ele não vê muito diálogo, a tendência é ele também não ter essa capacidade de dialogar. Que é o que ele vê dentro de casa e automaticamente ele não vai falar. Porque os pais não conversam muito, como é que ele vai se abrir, ele vai soltar o que está sentindo? Não vai segurar, vai soltar para os amigos. Então agora, se é um casal que tem muito diálogo, automaticamente o filho vai se sentindo confiante em abrir. Por quê? Porque desde pequenininho ele sempre conversou, sempre foi ouvido, né? E essa sacada é legal, né? A palavra literalmente, né? O diálogo, né? Ela não pode ser entendida, né? Como que eu posso dizer? Ela é um diálogo, mas ela não pode ser vivida como monólogo. Porque às vezes só o pai fala, né? Repreende, o filho repreende, o filho repreende, o filho repreende, o filho... E aí, no final das contas, ele fala, nossa, mas eu converso tanto com meu filho, por que meu filho fez isso? Mas só ele fala, ele repreende, né? Então, eu acho que a parte de ouvir o filho também é muito importante, porque por mais que seja uma criança, e por mais que nós já tenhamos vivido aquela experiência que ele viveu, ele é ele. A experiência dele não tem nada a ver com a nossa. É totalmente diferente. Então, deixar ele falar, primeiro, né, nos faz saber o que está acontecendo, e segundo, vai criando dentro daquela criança a capacidade de comunicação, de estar falando sempre com os pais, de falar. Então, né, o diálogo traz tanta coisa boa, né? Se a gente ficar aqui, o vídeo vai dar, sei lá, 50 minutos. É verdade, porque, não tem fim. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho que a falta de diálogo provavelmente só acarreta coisa ruim, né? Ah, provavelmente. Mas uma coisa legal que ele falou aqui, que me veio na cabeça agora, é importante o diálogo, não o monólogo. A gente tá muito acostumado a só falar, não ouvir o outro, não ouvir de verdade. Às vezes a gente só espera a nossa vez de falar, a pessoa tá falando do assunto, a gente ali, nossa, mas comigo é assim, comigo. Não, escuta o outro, o que ele tem a dizer. Né? E depois você entra ali com a sua perspectiva daquilo, ou que você pode ajudar o outro, né? Porque tudo isso aí torna uma conversa saudável, e não uma coisa só de um fala, né? O outro só ouve, que aí não é legal, não funciona, acaba não funcionando. Pode funcionar para quem tá falando, às vezes a pessoa ela precisa disso, né? Só falar, mas acho que todos nós temos o que dizer, né? Sempre. Aquele negócio aqui, né? A Kelly tem lido bastante sobre filosofia, psicologia, né? Inclusive, né, uma recomendação dela, não minha, né? Acho que você que deveria falar, né? O Poder dos Quietos, né? É um livro que ela tá lendo e trabalha muito a questão do extrovertido e introvertido, né? Então, até no diálogo isso é difícil, porque o extrovertido tende a falar mais e o introvertido tende a falar menos ou ouvir menos. Então, mas o introvertido também tem algo a dizer e às vezes né, ele quer se expressar. Então, no diálogo, né, fica a dica, se você é uma pessoa que fala muito, assim como eu, acho que no vídeo eu já falei mais que você, a dica deveria ficar pra mim, né, ouvir o outro também, né, se pôr a refletir a isso, né, nossa, eu falo, deixa eu ouvir. Eu tenho feito um pouco isso, e eu acho bem legal, porque às vezes a pessoa tá falando comigo, e eu quero dizer pra pessoa, não, eu já passei por isso, eu sei, e tipo, eu fico babando. E aí eu tenho ouvido muito ela, né? Ela tem falado muito pra mim. Então eu engulo, eu fico ali, eu quero falar, mas eu seguro. E aí no final da conversa eu percebo que eu não precisaria ter falado. Aquilo já entrou no diálogo naturalmente por aquela pessoa
E às vezes, e eu já aprendi isso, infelizmente, né, na pele, assim, eu ia falar uma besteira. Então foi melhor eu ficar quieto. Porque não fazia sentido o que eu ia falar, mas eu queria falar porque naquela frase que a pessoa falou, cabia a minha frase, o meu ponto de vista. Só que depois que a pessoa terminou, que ela concluiu o desenvolvimento do que ela ia falar, eu vi que não tinha nada a ver o que eu ia falar. Então ouvir é muito bom, eu tô trabalhando muito isso. Né? Eu vou falar. Então vamos deixar as pessoas agora assistirem, ouvirem o nosso vídeo e refletirem, porque é isso, a gente só quer isso de vocês. A partir do pouco que a gente falou aqui, né, não tem nenhum grande conhecimento nosso aqui, é o que a gente vive. E essas são as nossas reflexões sobre esse tema, o diálogo, e um pouco do que, como isso funciona na nossa vida. E você, então, já parou pra pensar sobre o diálogo? Né? Então, se você não parou, pensa agora um pouquinho, que é bem legal. É isso aí. Então, tchau e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.